Nesta aula, vamos conhecer como articular um texto normativo, de acordo com as diretrizes definidas pela Política Estadual de Governança Normativa do Estado de São Paulo. Ou seja, vamos compreender como organizar os dispositivos no decreto ou de uma portaria, por exemplo, garantindo-se uma técnica legislativa adequada. Para tanto, existem padrões de grafia, de agrupamentos e de subdivisões de artigos detalhados no texto da resolução conjunta editada pela Casa Civil e pela PGSP que devem ser respeitados. Esse conjunto de regras pode parecer excessivo ou desnecessário, mas não se trata de burocracia. Esses padrões são importantes porque uniformizam os textos normativos de modo a facilitar sua compreensão e, consequentemente, aumentam a segurança jurídica. Em outras palavras, esses padrões auxiliam na produção de um texto normativo de qualidade. Vamos começar? Vamos partir da unidade básica de qualquer norma, o artigo. O artigo é a estrutura fundamental do texto normativo. A palavra artigo deve ser grafada por extenso, sem abreviações. Sua numeração deve ser ordinal até o artigo 9º e cardinal a partir do artigo 10. Após a numeração, utiliza-se um hífen separados por espaços para dar início ao texto do dispositivo. O texto de cada artigo começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Porém, se for seguido por incisos, deve terminar com 2 pontos, sinalizando a continuação da estrutura. A propósito, sempre que se quiser detalhar ou organizar melhor o conteúdo de um artigo, é possível desdobrá-lo em incisos ou mesmo em parágrafos. Os incisos são identificados por algarismos romanos e também serão separados do início do texto por um hífen entre espaços. Já os parágrafos são identificados no texto pelo símbolo de parágrafo, seguidos de numeração ordinal até o 9º e cardinal a partir do 10º. Mas atenção, existe uma exceção importante. Quando houver apenas um parágrafo no artigo, deverá ser escrito parágrafo único por extenso. Assim como ocorre no artigo e nos incisos, após a numeração do parágrafo, utiliza-se um hífen entre espaços. O texto do parágrafo inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto final, ou, quando houver subdivisões em itens, com 2 pontos. Os itens, por sua vez, são representados por algarismos arábicos seguidos do ponto e espaço. Um detalhe relevante é a forma de redação dos incisos e itens. O texto deve iniciar com letra minúscula, exceto nos casos de nomes próprios. Além disso, a pontuação deve obedecer uma lógica específica. Ponto e vírgula ao final de cada inciso ou item, 2 pontos quando houver desdobramento em alíneas e ponto final apenas no último elemento da sequência. Os incisos e itens podem ser subdivididos em alíneas. As alíneas são indicadas por letras minúsculas em sequência alfabética, seguidas de parêntese e espaço. Seu texto também deve iniciar com letra minúscula, salvo nos casos de nomes próprios. Quanto à pontuação, aplica-se ponto e vírgula ao final de cada linha e ponto final na última, quando anteceder artigo ou parágrafo. Além dessa organização interna dos dispositivos de um texto normativo, é possível também criar agrupamentos, por relação de pertinência do assunto. Ou seja, os temas ficam agrupados por blocos de artigos. Assim, os artigos podem ser agrupados em seções que podem ser subdivididas em subseções. As seções podem reunir-se em capítulos, os capítulos podem compor títulos, os títulos podem integrar livros e os livros, por sua vez, podem estar contidos em partes. Esses agrupamentos organizam o texto normativo de forma lógica e facilitam sua consulta e aplicação. Há também regras específicas de apresentação desses agrupamentos. Capítulos, títulos, livros e partes devem ser grafados em letras maiúsculas, identificados por algarismos romanos. Seção e subseções também utilizam algarismos romanos. Devem ser gravadas em letras maiúscula e em negrito ou realce equivalente. Vale destacar também que os artigos inseridos em disposições transitórias recebem numeração própria, ou seja, reinicia-se a contagem pelo artigo 1º ou artigo único se houver somente uma disposição transitória. Estes são alguns exemplos das regras de articulação dos atos normativos previstas pela Política Estadual de Governança Normativa.
Como dito anteriormente, a observância dessas regras contribui para a uniformidade dos atos normativos, aumenta a clareza da comunicação institucional e fortalece a segurança jurídica dos atos produzidos pela administração pública. Como você pode perceber, são muitos detalhes e certamente você não conseguiu guardar tudo que foi dito. Não se preocupe. Você poderá consultar a Guia de Boas Práticas da Produção Normativa e a Resolução Casa Civil PGE para sanar suas dúvidas. No próximo vídeo, vamos aprender a respeito da redação do ato normativo. Obrigada.